Fala rapaziada, de boa? Estamos aqui com mais um EAIcast, episódio 4. Sabemos contar, pela discussão que tivemos brevemente aqui. Hoje o nosso convidado é ninguém. Estamos aqui, eu, Noriva e Thiago. Ao invés da gente ter um convidado hoje, a gente só decidiu focar mais nas coisas técnicas que a gente acaba falando em cada um dos podcasts e bem a fundo sobre IA para desenvolvimento, que é onde a gente mais está focado, inevitavelmente, né? Como 3 CTOs. Então, cara, vai ser um episódio muito mais focado nisso. E vamos começar discutindo o que vocês acreditam sobre o que vocês fazem hoje de setup, assim, para desenvolvimento com IA. Cara, o que eu tô vendo hoje, né? Assim, acho que nesse momento a gente está começando a ter um pouco mais de consolidação do mercado em termos de ferramentas, né? Então eu tenho visto que algumas das ferramentas estão se consolidando um pouco mais como ganhadoras, né? Por sorte eu acabei escolhendo uma delas, né? Eu acho que a gente já que é o tem Claude, ganhadores já. né? Acho que Sim. já teve uma consolidação. Eu acho que Pode mudar. sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas assim, então eu continuo nessa pegada com o Claude, né? Continuo apostando no Claude. Então, na empresa que eu estou trabalhando, a Moave, né? A gente está fazendo um esforço grande em termos de criação de infraestrutura para o desenvolvimento apoiado por inteligência artificial. Eu acho que Desculpa, perdão. Claro. Acho que um indicador que rolou essa consolidação mesmo, e eu diria que é tipo Codex e Cloud Code. Uhum. Podemos discutir qual que é melhor. Não sei qual que é o melhor, porque eu só uso o raio do Cloud Code Uhum. e não quero fazer essa mudança. Mas hoje existem coisas que só lançam para um dos dois. E o único competidor que eu vejo assim, talvez seria o Open Code, que ele funciona exatamente de uma Do mesmo maneira jeito. similar aos dois, entendeu? Existe um benchmark para... Assim, Boa eu sei que tem pergunta, o mano. benchmark dos modelos Dos em si, né? modelos. Mas não tem um benchmark dos... Qual é o nome do harness? Agent Harness, Da ferramenta que Sim. usa os modelos, né? Existe? Acho que não, né? Porque eu acho que entra muito a sua preferência da UI e a sua percepção de como isso resolve. Eu entendeu? acho que pode até ter preferência, mas objetivamente Deve ter. o Cloud Code é muito melhor do que o Cursor e o Windsurf. Não, que eu nem tô colocando ele. Mas eu acho que pessoas acham que é uma questão de opinião, e não é uma questão de opinião. Tipo, usar o Cursor ou o Windsurf com o modelo da Cloud não é usar o Cloud Code. Exato. Tipo, isso. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Assim, hoje as pessoas confundem muito utilizar o modelo Opus com utilizar o Cloud Code. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu nem sei qual é o agente mais do Cursor, mas o do Windsurf lá, o Cascade, é inutilizável, assim. Eu acho que eles deviam ter mudado o nome, porque Cloud Code parece que é cloud, e aí as pessoas confundem. Acho que pode ser. Mas enfim, né? Assim, o meu trabalho tem sido no sentido de criar ali, então, as bases para o uso disseminado, né? Então, o que são essas bases, no meu entendimento? Né? Cara, você precisa criar ali ferramentas, agentes, habilidades que sejam capazes de replicar os fluxos que o seu time realiza no mundo físico. O que hoje você tem de agente, comando, skill, MCP? O que você usa? Cara, eu uso basicamente tudo. Tá. Eu uso tudo. Eu uso comando. Comando eu uso, é o que eu menos uso. Né? Que comando virou skill agora. Então. Comando virou skill, mas eu estou usando um comando para encapsular e estender uma skill. Então, por exemplo... É tipo o que o Superpowers faz. Tem os comandos que só chamam skills. Isso. Por quê? Porque eu tinha a seguinte necessidade. Eu estava usando o plugin de Code Review da Anthropic. Que, inclusive, eu não sei se vocês estão usando, mas, cara, muito bom. Muito bom.
Eu gosto bastante Aqui dele. o Superpowers tem, né? Mas o plugin instala skill. O plugin instala em skill, isso. Tá. Ele instala esse skill. E aí, o que acontece? Eu queria estender esse plugin mantendo o uso do plugin de Code Review, mas eu queria adicionar uma série de regras minhas. Então, o que eu fiz? Eu criei um comando que adiciona as minhas regras e, ao final, executa a skill. Ah, entendi. Então Né? você está colocando mais texto no... Eu estou principal. injetando no prompt. Certo, entendi. No final das contas, eu estou injetando no prompt. Faz sentido. Né? E aí, o que Interessante. acontece? Que é por isso que eu rodo o Superpowers com um prompt, entendeu? Ah, tá. Porque eu quero que ele use o Superpowers dessa maneira. Então, se As skills. o Superpowers mandar uma nova versão de prompts, reescrito tudo, você vai usar. É isso. Você continua usando a versão mais recente, e era exatamente essa a minha motivação. Né? Eu não queria clonar o repositório Eu quero fazer e parar no fork, tempo. Exato. Eu fiz isso. Eu parei no tempo e divergi totalmente do Superpower. E aí, o que acontece? Então, eu optei por encapsular isso dentro de um conjunto de instruções minhas, né? E aí, resolver esse caso. Mas, assim, eu uso comandos, eu uso skills e os meus skills, o modelo que tem funcionado bem para mim é skill como orquestrador de agentes. Então, o skill... Realmente agentes do cloud. Agentes específicos. Então, eu vou dar um exemplo. Tá? Eu construí um skill de test writer. Ele escreve testes para mim. Então, eu viro para ele e digo o seguinte, olha, test writer, pega essa classe e teste. Então, ele tem os parâmetros dele lá. Ele deve buscar cobertura total, mas se ele não conseguir cobertura total, ele tem que mirar minimamente acima de 70%. Aí, ele não deve fazer testes óbvios, do tipo true igual a true. Né? Faz muito. Não, porque faz. Se você deixar, se você ele cria não... um mock, depois ele valida se o mock tem se a o mock propriedade. funciona, exato. Né? Então, se você deixar isso aberto, ele vai fazer uma série de coisas erradas. Para teste eu tive que criar um agente também. Eu só tenho um agente de teste só. Porque isso, assim, para as coisas de PHP que eu fazia, me tirava do sério. Uhum. Porque as coisas de chatbot, elas já são cool de testar já. Porque você não tem muito um ambiente de dev com o WhatsApp, entendeu? E é stateful, né? Uhum. Você sabe o histórico de conversa. Tipo, é muito saco. Então tem que ser meio manual e aí eu só fico conversando com o Claude, ó, você vai bater papo com o WhatsApp agora. E eu vou vendo como tá indo as conversas. Tipo, infelizmente é isso. É isso. Mas para projeto de PHP, que é tipo um software mesmo, cara, era o inferno. E aí tem um de criar e um de revisar, velho. Uhum. Nesse caso, eu uso 4 agentes. Né? Esse usa 4? Acho que usa 3. Então, eu tenho um analista de testes que vai primeiro olhar para aquela classe, entender a classe. São 4. Ele vai entender os relacionamentos daquela classe com outras partes do código. Aí você mata o true igual a true já, né? Matei o true igual a true. Né? Porque ele vai falar, ó, você vai fazer esses testes aqui, porque esses são os que fazem sentido. Isso. Eu tenho um segundo agente, que é um agente especializado em regras de negócio da Moave. Né? Então, esse agente, ele funciona como um consultor para todos os outros agentes. Genérico, então. Os outros agentes consultam esse agente em qualquer dúvida a respeito de regras de negócio. Interessante. Né? Aí, o terceiro agente... Mas como ele sabe as regras de negócio? Tem uns arquivos de texto ou ele investiga? Ele investiga, mas eu tenho adicionado a ele algumas partes de regra específica. Uhum. Né? Mas na maior parte do tempo é especificar. É investigar. No final, a gente está falando de um modelo onde o código é a fonte de verdade. Sim. Né? Então, a gente supõe que o código é a fonte de verdade. Ali, o negócio está descrito pelo código. Uhum. Né? Aí o terceiro agente é o agente de escrita de testes.
Então, agente de escrita de testes. E aí eu tive que botar uma série de guardas, porque, por exemplo, o agente de escrita de testes muitas vezes estava indo lá e consertando o código. Eu não quero que ele faça isso. Eu quero que ele exclusivamente escreva testes. Sim. E aí, por último, eu tenho um agente de execução do teste. Então, o analista vai lá, prepara... Eu gostei desse do analista, mano. O analista prepara o negócio... O problema no meu é que, tipo, mesmo assim, às vezes o escritor de testes, fica inventando besteira mesmo. Inventando besteira, né? E no final, mesmo esse modelo com o analista de testes, ele não garante que não vai sair uma besteira. No final, sim, o último responsável somos nós, né? Eu tenho dito isso muito para o time. Assim, o Claude escreve o código, mas quem comita é você. Então, a responsabilidade é individual. É a responsabilidade de quem comitou. Você pode usar a ferramenta para te apoiar, mas quem comita é você. Porque, tipo, no final das contas, cara, a gente pode fechar um PR automaticamente com IA. Mas alguém tem que se responsabilizar se aquilo virou uma merda lá e deu um BOzão. Exato. Então, tipo, que é o que eu falo pra eles. Pô, é simplesmente mais fácil vocês chegarem até o PR usando o Claude 100%. E aí eu vou lá, leio, vejo se a gente pode mergear agora ou se a gente vai deixar pra semana que vem pra não mergear na sexta, final da tarde. Porque, no final das contas, eu quero ser o responsável quando alguém fizer uma merda, entendeu? Você e não eles. Por que você não deixa a responsabilidade porque eles são muito júniores, tá ligado? Tá. Porque ainda estão no caminho aí. O Gabriel sabe muito mais, tá mais avançado nessa estrada, né? Então, tipo, pô, eu não quero que um estágio... eu sei que o Claude conseguiria fazer isso tranquilamente. Mas, tipo, pô, não tem porquê. Nada vai mudar se a gente mergear isso agora... Ou se a gente mergear terça-feira, entendeu? Sim. Não vai mudar. A única coisa que vai mudar é que, tipo, se der alguma merda, tipo, eu vou ter que responsabilizar você porque você fez isso tudo sozinho e não deixou eu validar, entendeu? Então, pô, só deixa eu validar pra a merda ser minha. E eu falar, pô, eu mergei isso e eu fiz isso errado. Eu acho que isso, única e exclusivamente isso, mata de, tipo, a necessidade de não ter mais desenvolvedor, entendeu? Porque se a IA fizer tudo, quem que vai ser o responsável? Vai ser o CTO direto? E aí o CTO direto vai responder por todas as coisas que acontecerem no software inteiro? Não, tipo, vão ter responsáveis, tá ligado? Cara, eu Alguém acredito... tem que ter essa culpa. Eu acredito nesse modelo, né, que eu tenho falado com vocês de organização agêntica, né? Onde cada pessoa consegue mobilizar um exército de agentes ali, né, para fazer com que a sua organização se comporte como uma organização de muito mais pessoas. Então, por exemplo, uma empresa como a minha, hoje tem 35 pessoas, consegue se comportar como uma empresa de 300 pessoas. Já é assim hoje? Se todo mundo... A gente está fazendo rollout agora disso. Esse não é o único skill que tem, né? Tem uma série de outros skills. Então, tem skill de avaliação de segurança. Eu tenho skill de simplificação de código. Tem uma série de coisas que a gente está desenvolvendo e está colocando aos poucos, até para que não se perca, né? Porque senão você solta muito brinquedo, né? Cara, ninguém brinca com nada, né? Então, todo mundo tem que adquirir a fluência e aprender a usar essas coisas, né? E usar todas. Eu quero que todo mundo use tudo e crie novas, né? No final, eu, por exemplo, nesse fluxo aqui, eu consigo, gerar teste para 5 classes ao mesmo tempo, utilizando esses 4 agentes. Então, no final, quando eu estou trabalhando em 5 classes ao mesmo tempo, esses 4 agentes rodando, alguns deles rodando em paralelo, tem 20 pessoas trabalhando com 20 pessoas, entre aspas, né, trabalhando comigo. Ixi, como que você falou que você clonou? Sim, clonei os superpowers e... os superpowers também. Assim, deveríamos explicar os superpowers? Eu acho que vale a pena, cara. Acho que vale a pena para o pessoal entender um pouco mais. Eu acho que, assim, o legal de pensar nas skills do Cloud Code, as skills são basicamente um documento de texto.
né? E aí elas são basicamente um playbook de como as coisas devem ser feitas e as coisas que não devem ser feitas. Então, acho que só isso tira toda a mística, né? E acho que Superpowers foi bom em fazer as coisas básicas muito bem, definir papéis de skills, né? E papéis de etapas de pensamento do projeto. Então tem a etapa de pensar, ou de brainstorm. E aí você só fica trocando ideia, né, com o código, levantando hipóteses, respondendo, pesquisando. E aí depois que você está pronto, aí sim ele começa a planejar. Né? E eu acho que a gente já navegou um pouco entre, repositórios abertos que tem um tipo de implementação igual o Superpowers, tinha o AgentOS, assim. Eu acho que dos que a gente viu, era o que conseguia fazer isso da maneira mais simples possível também, né? É que o AgentOS tinha muita coisa extra, né? Que precisava colocar coisa do produto, das tecnologias e tal. E meio que sem isso já funciona, né? Sim. Eu acho que assim, talvez no início aquilo fosse importante. Hoje já não importa mais. O modelo não era... Não conseguia... Não era tão profundo, não inferia tão profundo, né? Assim, se eu... Cara, eu acho que o AgentOS tinha 2 problemas fundamentais. Que eles corrigiram agora, mas too late, maybe. Um era meio chato de configurar. E era chato de atualizar. Tipo, você atualizava, meio que dava uma quebrada nas coisas. Atualizava para os prompts novos deles, né? E aí, se tinha mudado alguma coisa, fudeu. Porque eles tinham mudado muito a arquitetura de como aquilo funcionava. E eles pegaram o Cloud Code numa época que ele mudava bastante também. Então, eles pegaram o Cloud Code sem skills. É verdade. Que já atrapalha. Muda bastante o jogo. E o Superpowers chegou, talvez, pré-skills, assim, mas quando a gente começou a usar o Superpowers foi já pós-skills, com o Superpowers atualizado com as skills e tudo mais. Mas eles nem usam tanto as skills, assim, pelo que eu vi. Tipo, tem os agentes e tem as skills, mas acho que dá pra melhorar. Por isso que eu só dei um fork e fiz o eu uso bastante as skills do Superpowers. Porque, o genérico pra mim ainda funciona muito bem, entendeu? Não, mas eu digo skills mesmo, assim. Acho que eles têm mais agentes e comandos do que skills, não é? Não, porque tem o de TDD, tem o de Systematic Debugging, tem Brainstorm, Write Plans, Execute, Systematic... Não, esse eu já falei. Aí tem o Parallel Development, tem o Dispatching Agents. Tem bastante skill. Então, e aí os agentes que são opcionais para cada uma dessas skills. Uma coisa que funciona muito bem para mim, eu não sei se eu copiei do Superpowers ou sei lá, eu inventei na hora, mas na hora de você invocar a skill de executar, na verdade depois eu passei a planejar, mas enfim, no executar, eu estou fazendo mais ou menos o seu fluxo, então faz muito sentido o negócio de dar skill e invocar agentes, porque os agentes eles têm um contexto separado. Exato. E aí... Não polui o contexto. Não polui o contexto da skill. A skill polui o contexto principal, né? Mas os agentes, eles vão em paralelo e eles não sujam o contexto. Então aí, na hora de executar, para cada tarefa ali, eu estou usando o agente de escrever os testes antes. Depois disso entra o agente o coder, de realmente escrever os códigos. Depois disso entra um agente que analisa os 2 anteriores, né? Então, assim, escreve os testes que não passam, escreve o código para passar, depois o agente de... Tem um runner. Então, depois, mas antes disso tem um agente de analisar se a especificação do plano está batendo com o código implementado. A validação de especificação com que eu código. faço isso, Exato. Eu peço pro próprio Claude olhar o plano. Você pede pro agente principal. Então, mas o Não, legal... você está correto. É legal fazer isso. E aí depois tem o runner dos testes. Então aí eu garanto que os testes não foram inventados e não está só teste de vaidade. O código foi implementado para passar os testes. O código foi implementando o plano corretamente, a especificação correta, e depois que os testes passam. E tudo isso sem sujar o contexto principal, encapsulado numa skill. Então, eu acho que o Cloud Code, ou todos os LLMs, eles começam a divergir e não fazer o que você quer fazer quando o contexto está sujo. Isso. E mantendo o contexto limpo, ele consegue
executar muito bem, sabe? Então isso funciona Não, super muito bem. bem, muito mais. Não precisa ficar dando compact a cada 8 minutos. Exato. Acho que aqui tem uma dica, uma coisa que eu aprendi, cara, nas semanas passadas aí, a respeito da escrita de habilidades, que é o seguinte, você precisa dizer para o agente principal do skill que ele é um orquestrador apenas. Isso é bom mesmo. Eu falei, assim, por quê? Porque eu comecei a pegar o agente principal da skill fazendo algumas das habilidades, das responsabilidades dos agentes. Então, ele rodando o teste. Aí eu olhei assim, parei, né? Eu faço isso muito. Dou ESC ali e pergunto para ele, por que você não usou? Tá? Ah, me desculpe, eu me enganei. Você né? está certo. Porque você está certo, né? Essa circunstância altíssima, né? E aí, o que acontece? Aí eu falei, pô, eu preciso botar uma guarda para isso. Então, eu passei a descrever nos meus skills sempre que o agente principal do skill é só um orquestrador e as ações são executadas apenas pelos agentes. Uhum. Não, eu acho que, tipo, no Cloud MD a gente vai ter que colocar isso cada vez mais claro. Tipo, que o Cloud, de fato, ele é um tech lead, pô. É o tech lead. Uhum. É isso. Olha o que a gente acabou de falar, tá? Mas vamos lá. Isso é uma coisa, o Gabriel... Não é, mano, é doido isso, né? É doido. Que eu acredito, cara, 200%. Tipo, o Cloud não virou o tech lead agora, pô? Sim, total. A gente precisa, para conseguir gerar processos que tragam valor de fato porque a gente está fazendo, a gente precisa mimicar os processos naturais da empresa. Então, olha esse skill de escrita de teste. Cara, eu tenho um analista de teste, que é o que eu precisaria ter numa estrutura formal. Uhum. Aí eu tenho um analista de negócio, que é quem esse analista de teste consulta. Tem muito mais do que você teria. Quando precisa, né? Aí eu tenho o cara que coda o teste, o coder de teste, e eu tenho o carinha lá, que seria quase um DevOps ali, né? Executando e validando, e isso, eu não disse ali a hora que eu estava descrevendo o fluxo do skill, mas a execução... Quando ela encontra falha, ela devolve o processo para o writer. E o writer, eventualmente, se ele encontra alguma falha, algum ponto que ele não consegue ultrapassar, ele devolve para o analista. Sim. Uhum. Então, assim, esse processo todo repete o que uma boa equipe estruturada faria no mundo físico. E aí eu vou fazer perguntas para vocês. E aí eu acho que talvez... o Ti tenha mais escopo, porque ele tem mais devs, e ele tá gerenciando mais devs hoje. Se você pegar o setup seu, ou o seu, qual que você acha que é a dificuldade e o que cada nível de desenvolvedor deveria fazer com um setup igual ao seu? Então, tipo, se eu der o meu setup agora na mão de um dev junior, se eu der o meu setup agora na mão de um pleno ou de um sênior, tipo, o que você entende que seria a responsabilidade dele rodando uma task com esse setup, o quanto que ele deveria atingir, eu tenho na minha cabeça, assim, muito claro, tá? Eu tô perguntando pra vocês. Tá, eu vou tentar responder. Eu acho que a gente tá... As skills são uma modelagem do playbook, como eu já falei, e como as tarefas... Como o raciocínio tem que ser feito. É tipo raciocínio, né? E como as etapas devem ser feitas. Como vocês falaram, o Cloud, já com esses subagentes, que está representando cada um dos papéis que a gente tinha no time mesmo, e o Cloud principal como tech lead, se a gente passar esse setup para as pessoas, para os devs, a gente está meio que dando um squad para cada dev. Então a sua pergunta é, dado que a gente está dando tanto poder para cada dev, qual é a expectativa de retorno? Né? Essa é a pergunta. E eu acho... E assim... Cara, eu tenho claro na minha cabeça que um desenvolvedor sênior deveria estar usando isso diferente de um desenvolvedor júnior. Então, isso eu vou pensar alto agora. Tá. Então, não pensei tanto sobre isso, mas eu acho que
uma das grandes diferenças vai ser entre um Dev Júnior e um Sênior é quantas sessões disso ele consegue manter na cabeça ao mesmo tempo. Então, eu esperaria que um Dev Júnior mantivesse esse Cloud Tech Lead principal para uma tarefa, porque ele não consegue absorver tão rápido a informação. Enquanto que para um Sênior, eu espero que ele esteja fazendo 5 tarefas ao mesmo tempo. E eu não sei, acho que isso a gente pode debater, se não, tipo, talvez seja linear, talvez seja, tipo, uma vez e 5 vezes o resultado, sabe? E eu não sei se a qualidade deveria mudar, porque a qualidade já está sendo definida pelo setup de skills que a gente fez. Então, essa é a minha dúvida para vocês. Cara, eu vou começar questionando a própria pergunta, né? No final, quando a gente olha, né, e a gente está trazendo para dentro desses skills e agentes, a parte hard do desenvolvimento da ação de desenvolver o código ou de desenvolver esses processos, né? E esses skills e habilidades, esses skills e agentes estão continuamente em desenvolvimento e aperfeiçoamento, a gente está melhorando isso. Faz sentido a gente continuar falando a respeito de desenvolvedor e de desenvolvedor júnior ou sênior? Eu acho que assim, no final do processo... Porque, vou te fazer uma pergunta em cima disso. Tipo, por que você acha que você consegue construir todos... Porque a gente consegue construir esse setup e um Dev Júnior não consegue? Não, mas beleza, a gente não está falando de construção. Então, uso, mas é que... uso. A gente está falando em uso. Então, tipo... né? Eu acho que o desenvolvedor pleno, ou sênior, ou júnior, ele vai fazer diferença no final desse processo ao criticar o que foi retornado. No começo e no final, não no meio. Então, o meio não é ele, né? O meio não é ele que faz. Exato. Né? Mas assim... Eu acho que eu acho que sim, entendeu? Eu acho que ele faz também. Porque... Tipo, na minha cabeça, qual que são deveres e responsabilidades do desenvolvedor com esse tipo de setup? Tipo, o júnior, ele não precisa saber porra nenhuma, certo? Tipo, ele vai saber codar muito mal, ele acabou de sair da faculdade. Tipo, ele não tem muito clara a arquitetura de sistema, ele não sabe por que aquelas skills são daquele jeito, porque ele não sabe sobre arquitetura de sistema, sobre desenvolvimento de software, tipo, ele não sabe absolutamente nada. Então, tipo, a responsabilidade dele é aprender aquela porra. Então, Entender tipo, ele tem que saber o porquê cada skill existe, porque ela funciona, entendeu? E a gente, como CTO, Tech Lead, gerente de engenharia, tipo, tem que ensinar o cara, tipo, ou o chefe dele tem que ensinar. Por tipo, quem tem que ensinar se está escrito como a skill funciona? Não, mas... Ele que lê. Mas ele tem que entender o porquê, entendeu? Ah, sim. Sabe? Não é, tipo, eu vou ler a skill, entendi o que essa skill faz. Não, eu quero que você entenda o porquê a gente montou essa skill e porque ela é importante, entendeu? O que ela faz de diferença no seu setup. Tipo, porque senão ele só vai, eu li isso, ok, eu vou dar ok nisso. Não quero isso. Entendeu? Então, tipo, o Dev Júnior, a responsabilidade primária dele é aprender esse negócio. Concordo. Tipo, cara, por que cada skill existe? Porque o agente existe. Porque, cara, o agente existe para, tipo, minimizar o contexto, a gente conseguir melhorar o contexto. Tipo, isso que a gente conversa de, tipo, cara, não sujar o contexto, o Dev Júnior não vai saber. Certo? Sim. Vai ser muito raro ele saber. Porque isso é a parte da arquitetura que a gente está propondo em termos de inteligência artificial. Porque, tipo, a própria arquitetura dos agentes das skills é desenvolvimento de software também, estranhamente. Isso, é um meta-desenvolvimento de software. A gente está desenvolvendo o que desenvolve o software. Mas eu acho que é muito diferente de construir e usar. E eu acho que o que você está falando era só de usar. Então, eu estou falando só da questão do uso. Né? Então, assim, eu estou supondo que o time recebe esse conjunto de ferramentas e usa. Então, assim, durante o uso, não tem muito o que fazer, né? Vamos lá. Se a pessoa tiver ali, por exemplo, uma parte grande do que eu faço é observar o que ele está fazendo. Então, às vezes, eu não consigo nem tocar 2, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Eu consigo fazer isso com as coisas que já estão depuradas, nas quais eu já confio. Mas as coisas que eu estou desenvolvendo, que eu estou criando ainda, eu estou ali de olho para entender onde é que ele escorrega. E a hora que ele escorrega, eu paro,
Muitas vezes eu estou fazendo uma tarefa de fato, e aí eu aborto a tarefa, apago tudo que foi feito, volto a escrever o fix para corrigir aquela parte do processo e reinicio a tarefa. Tipo, Mas esse é o meu trabalho de tipo, arquiteto exato. de IA. Tipo, isso já é o tech lead da empresa, entendeu? Isso. Isso não é o Dev Júnior nunca tem que fazer isso, entendeu? Calma, só uma dúvida. Você corrige o código gerado ou você corrige o plano ou o prompt? Eu corrijo o agente Entendeu? ou o skill, entendeu? Sim. e aí eu reinicio o processo. Porque, tipo, eu não tô me importando com essa task necessariamente. Eu estou me importando que todas as tasks, a partir de agora... Exato. A task, na verdade, ela é o quê? Ela é só a matéria-prima que eu estou usando para aprimorar um processo. É o sintoma. Isso. Né? Então, quando eu faço isso, eu estou garantindo que a minha performance naquela tarefa não é boa. Mas a performance de todo mundo depois de mim vai ser melhor. Sim. Exato. Não, isso é lindo, né? Então, cara, isso no final é o trabalho de arquiteto. Agora, aí, Gabriel, o desenvolvedor sênior não vai conseguir fazer isso. Não. E não tem que ser uma responsabilidade dele mesmo. Por que ele não consegue fazer isso? Porque quem consegue fazer isso é o líder de engenharia, é o CTO, é o cara que tem a visão ampla. Então, ele está construindo... quando eu estou construindo esses agentes, eu não estou construindo um agente, eu não estou construindo um skill. É que eu estou construindo... Cara, a arquitetura da empresa. Eu estou modelando uma área. Por quê? Porque todas as minhas experiências pregressas me deram as armas, me trouxeram conhecimento para entender como é que eu modelo esse processo agora utilizando agentes autônomos, agentes de IA. Aqui, o meu ponto é que teve uma ruptura de como a gente desenvolve a carreira do desenvolvedor, entendeu? Uhum. Então, tipo, antes, para você desenvolver o cara de júnior para sênior, pô, ele tinha que entender mais sobre o código. Não é mais verdade isso. Entendeu? Não é mais verdade. Então, tipo, a minha principal responsabilidade pro Dev Júnior é ele entender como aquilo funciona e, ao mesmo tempo, eu não quero que ele faça um PR que ele não entendeu, mesmo que esteja certo, mesmo que eu possa mergear, mas se eu ver, tipo, algo que tá escrito lá no código, que eu tenho certeza que ele não sabe como funciona, porque ele é um moleque que não sabe nada, tipo, eu vou ficar puto. Porque, tipo, porque você criou o prompt, aí você olhou que o Claude estava fazendo alguma coisa que você não sabe, você deu ok, aí você fez um PR... Você comprou o risco de fazer algo que você não sabe. Aí tu fez um PR que tá explicado coisas que você não sabe. Então, tipo... E aí o cara só vai conseguir virar um dev pleno, na minha concepção, se ele entender isso, entendeu? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu desse para vocês duas pessoas para escolher, só pode escolher uma delas, tá? Um dev sênior que entende bastante de código e pouco de negócio. Não, já sei, é o Um outro. dev júnior É o outro, que entende nada de código. É isso, no final, a gente passa hoje por uma mudança. Então, por isso que eu disse que talvez o nível de júnior, sênior e pleno que a gente tem hoje tem que ser questionado. Cara, é exatamente por isso. Porque, tipo, o dev sênior, pra mim, é o que o cara entende a arquitetura do porquê aquelas skills existem e consegue abrir 4 ao mesmo tempo. E aí, essa história de abrir 4 ao mesmo tempo, vamos lá. Quando você monta a arquitetura correta de agentes e habilidades, o que vai acontecer? Agora eu vou soltar o catchphrase do vídeo. Né? Você consegue montar estruturas que são capazes de resolver problemas históricos. Hoje, cara, eu vou dizer que só tem código legado quem quer. É forte isso. Mas assim, só tem código legado quem quer. Só não tem cobertura de teste quem escolhe não ter cobertura de teste. Cara, monta uma boa estrutura para desenvolver testes. Ou pega um framework de IA que já tenha isso, né? E sistematicamente aplica aquilo até cobrir teu código inteiro de teste.
Putz, não estou conseguindo cobrir tudo porque meu código é legado, tem muito acoplamento, tem partes do código que eu não consigo tocar. Escreve uma estrutura para simplificar o teu código. Então, só tem legado quem quer. Daqui para frente, só tem legado quem quer. Sim. A gente, no passado, tinha que lidar. Você trocava de empresa, às vezes. Isso aconteceu comigo no passado. Né? Tá num lugar super organizado, que você conhece base de código, que você já fez um monte de coisa. E aí você sai, vai para um outro local, com uma outra proposta e tal, e chega lá, a base de código é o terror, cara. Parece a base de código trem fantasma, né, cara? Cada curva um susto. Sim. Né? E aí, cara, hoje não precisa mais ter isso. Mas eu tenho uma pergunta para vocês, então. Vocês estão falando que é muito mais valioso um dev que manja de negócio do que um dev extremamente bom que não manja nada. Eu É acho isso? que não é um que manja de negócio. Minha opinião. Tipo, eu acho que o espaço para aquele dev que era, mano, destruidor de teste, que fazia 1 bilhão de coisas, mas era super desorganizado, não documentava porra nenhuma, não ajudava ninguém com outros testes. Esse cara tá meio ferrado, entendeu? Esse cara que não esse fala cara com perdeu ninguém. espaço. Porque é um cara mais ou menos, mas que, tipo, putz, tem um primor pela organização de, tipo, pô, cara, eu não quero fazer isso 1 milhão de vezes de novo. Eu vou criar um MD com um guia de como resolver isso. Eu vou documentar isso daqui quando alguém precisar fazer. Pô, esse cara vai voar, velho. Pô, cara, quantas vezes... Não acho que é entender de negócio. Eu acho que é organização e bem-estar social. Mas o E Nori curiosidade, tá ligado? ele estava indo para um lado, eu achei que você ia falar de questionar os níveis de desenvolvedor e talvez até dar esse setup de IA na mão de pessoas de produto, até de designers. Você estava indo para essa linha ou eu imaginei coisa? Então, cara, eu acho que isso está alguns quarteirões à frente nessa estrada, né, nessa rua aí, mas dá para chegar. Também A acho. verdade, a verdade é a seguinte, cara. Vocês já me ouviram falando essa frase, né? Durante décadas, nós, desenvolvedores de software, tivemos um monopólio Exato. no diálogo com as máquinas. Então, qualquer pessoa que não era um desenvolvedor de software, que precisava de algo feito em um computador, precisava contratar um desenvolvedor. Cara, eu comecei isso na década de 80, comecei essa carreira na década de 80. É um intérprete, né? Isso. Assim, eu lembro dos meus primeiros clientes, cara, eu cheguei, o cara tinha acabado de comprar um PC XT, né? Na época, o tataravô dos computadores atuais. Né? O primeiro 8086. E o cara abriu lá, ligou o computador e falou, então, eu precisava de um programador aqui porque eu escrevo as coisas e ele não me responde. Assim, o cara esperava em 1985, 86, 87, sei lá, tá falando com o ChatGPT. Nossa, o cara visionário. Cara, mas assim... E eu olhava... Se fosse no Vale do Silício, já tinha sido resolvido o problema da IA em 95. Eu olhava pra cara do cara assim e falava, cara, esse cara é maluco, isso aqui nunca vai acontecer assim. Por quê? Porque você precisa de um programador. E aí eu expliquei pro cara, falei, você precisa de um programador pra fazer um programa, né, e desenvolver o que você quer. E não é assim que você vai perguntar, você vai fazer algumas operações e ele vai te dar as respostas ou vai gerar a saída adequada. Mas, né? E isso lá no passado. A gente tinha esse monopólio. Esse monopólio foi destruído. Uhum. Mas então, hoje o Cloud Code, assim, qualquer pessoa, meu pai, poderia conversar com o Cloud Code, com o Lovable. Quanta gente está fazendo coisa no Lovable? Quanta gente que você nunca, no seu sonho mais maluco, sim, imaginaria que aquela pessoa ia fazer uma aplicação. O cara está fazendo. E eu lembro que você se aventurou nisso em designers e PMs. Uhum. Qual que é o estado da arte agora? Boa. A gente testou Lovable, aí o Figma também lançou, o Figma Make. Uhum. Sim. Tem alguns designers que estão usando e já gerando sites, tipo, completos, landing pages simples e tudo mais. Não são aplicações com lógica e tudo mais. E tem outros designers mais receosos, mais
Mas nenhum meteu um Cloud Code ainda. Ainda não, mas eu vou empurrar isso em Porque breve. eu tô achando que o Cloud Code tá conseguindo fazer front bem melhorzinho, assim. Então, se tivesse tem a skill do plugin do Cloud Code também para usar os componentes da Anthropic /Cloud para criar front-end. Eu acho que se tivesse uma skill com, tipo, como criar componentes dentro do seu... Cara, eu fiz essa experiência em casa essa semana. eu fiz Minha também. filha... Mas é por isso que eu gosto de PHP e Laravel. Minha filha Eu é fui designer, convencido. né? E ela tá fazendo um programa ali de estágio e ela precisava desenvolver uma tarefa ali. Cara, toma aqui um convite do Cloud Code. Nossa. Então, uma varinha mágica faz qualquer pedido. Cara, e olha só a coisa maluca, né? Eu fiz isso durante o carnaval, né? Ela estava em casa lá fazendo e aí ela tinha no roadmap dela do produto que ela quer entregar, né? Isso aí é um programa da Apple, né? Que ela está fazendo. Não é para esse programa da Apple, é para um outro challenge que ela está participando lá, que é da própria Apple, mas não dentro desse programa de estágio ali. Mas o que acontece? Ela tinha um backlog de uma série de coisas ali que ela precisava fazer, né? E ela tinha, sei lá, 2, 3 semanas para fazer. Aí eu dei a licença para ela, o convite para ela do Pro durante uma semana. No dia seguinte, ela virou pra mim e falou: pai, eu matei a lista inteira, só falta um item. Nossa. E cara, como você acha que você faria para os designers PM? Sabe qual é o problema do Cloud Code? É o terminal, que é assustador para as pessoas que não são técnicas. E eu acho que o Lovable teve muito sucesso simplesmente por causa da interface. E pela simplicidade de buildar o site. Então você entra lá, escreve num chat: eu quero um site para meu consultório de dentista, e precisa ter meu contato e as pessoas me avaliando e tal. Entra. Automaticamente já gera o código, a pessoa nem vê o código e o site já está sendo renderizado. Eu acho que se a gente resolver essa parte do acesso e do deploy, como o Lovable resolveu, a gente consegue botar na mão dos designers. Mas acho que designer e PM não precisa de deploy. Ou você quer? Que eles fazem, na verdade, que eles continuam fazendo landing page, mas com Cloud Code. É isso, né? Não quero que façam landing page. Eu quero que eles façam feature de verdade. Então. E aí, eu já estou preparando o terreno para isso, porque... Mas eles poderiam fazer até o PR e algum deve dar uma olhada. Exato, exatamente. Mas aí não precisa deployar mesmo. Então, mas aí, se o deploy for em um ambiente efêmero e for fácil de fazer o deploy, pode ter 1 milhão de ambientes. Mas vamos lá. Você está falando em deploy, você não está falando deploy de produção, você está falando em um deploy para validação. Exato. É tipo, ele tá no Cloud Code e num outro lugar ver como tá ficando. Então, não precisa estar no Cloud Code. Porque esse é um gap que existe mesmo. Tipo assim, pode ter uma interface, e assim, o que eu estou fazendo nos projetos novos? Estou usando banco de dados Neon, que é um Postgres que dá para fazer branch. Então, você consegue meio que replicar o seu banco e ter, tipo, 10 réplicas do seu banco, cada uma com uma estrutura diferente. E aí, quando eu abro uma pull request, eu estou criando um front-end novo, um back-end novo, um banco novo. Então, num ambiente separado de todos os outros. Você está spawnando um outro ambiente. Um outro ambiente inteiro. Ou seja, lá pode quebrar, pode mudar os dados, tanto faz. Mano, com Laravel Cloud é bem tranquilo fazer isso, pô. E aí, imagina, se a gente conseguir facilitar a interface igual o Lovable, só que para tudo, e na verdade, vou além, eu acho que, até mostrei para vocês o Vibe Kanban, né? E se a gente conectasse isso direto no gerenciador de tarefas, do ClickUp, do Gira ou do Trello? Que a pessoa clica na tarefa e já tem o chat, e ela começa a escrever lá, e o negócio já começa a ser planejado, dá para marcar outras pessoas, planeja tudo, manda executar, isso gera uma PR e depois alguém só precisa ir lá resolver. Mas isso tu consegue fazer, pô, com o coisa do Cloud. Cara, você consegue, mas, por exemplo, eu poderia fazer isso no Slack. Porque, tipo, hoje as minhas tasks são todas nas listas do Slack. Pô, mas aí não é organizado. Tem lista.
Depois eu mostro. A tarefa vira uma thread? É isso? Pô, interessante. Tipo, então, eu não tô usando Linux, eu não tô usando. Eu só tenho o Slack. você migrou inteiro pro Slack, eu E vi. eu só, tipo, cara, documentação de cliente tá lá, task de cada uma. Super legal, cara. Tem lista achei bem e legal. Canva. Então, tipo, é uma mistura de Notion com task management. Meu Deus, então é muito poderoso. Ele juntou comunicação, documentação e gestão de tarefa Faz tudo dentro meio da mesma porco. ferramenta. Faz tudo meio porco. Mas faz. Pô, Então, você acabou de perder a chance do Slack patrocinar o Não, nosso mano, não, podcast. mas eu uso pra É caralho, culpa porque. dele. É culpa dele. Ele, o Gabriel acabou de Tipo, perder a tá chance. meio porco. Tipo, o Canva não tem as habilidades de um Notion. As listas não têm as habilidades de um Linear. Mas, pô, estar tudo no mesmo lugar. Por que você não conecta o Cloud Code nesse negócio? Já era. Bom. Me demite da BNA, me dá um mês e aí, mano, É muito triste isso, né? É. De pensar, eu preciso tirar férias pra Tipo, automatizar o meu exato. trabalho. Mas vamos Só lá. que aí, se eu tirar férias pra automatizar o meu trabalho, eu fico solteiro ao mesmo tempo. Então, tipo, é um gerenciamento difícil de stakeholders pra fazer isso acontecer, tá ligado? Mas é um pouco parecido com o que eu falei no episódio anterior, É. né? Assim, lá teve um time da Moave que pegou um problema, resolveu o problema e ganhou tempo. Né? No final, esses processos que a gente cria, eles têm que ter por objetivo gerar tempo. Uhum. Na minha visão, é isso. Assim, a inteligência artificial precisa nos ajudar a recuperar tempo. Tempo é a coisa mais escassa e mais valiosa que a gente tem. Então, cara, quando você ganha tempo, no final você ganha tudo. Você ganha a capacidade de desenvolver outras ferramentas que vão te ajudar a escalar exponencial. Né? Então, eu acho que esse tem que ser o propósito. E é por isso que eu faço exatamente esse ciclo ali. Então, quando eu estou desenvolvendo a task, cara, eu aborto a task porque a task é barato. Uhum. Eu gastei ali 15, 20 minutos da IA fazendo o negócio. Cara, dane-se aquilo. Sim. Dá rollback nesse negócio, paro, corrijo o agente, corrijo o skill e rodo de novo. Né? Porque essa é a única coisa que vai ganhar, vai manter o meu ganho exponencial. Uhum. E aí, eu vou dar o merge pro OpenClaw pra gente finalizar assim. E tipo, esse bagulho do Slack é justamente porque eu acredito que, mano, não tem porquê eu ter um OpenClaw, tá ligado? Agora é OpenClaw, é Multibot ou é... É OpenClaw. OpenClaw é o final. É OpenClaw? Nome final. É OpenClaw. OpenClaw daqui a pouco é OpenAI, né? É verdade. Já dado que foi comprado. É verdade, Já né? Tem já isso. do OpenAI. Mas eu gostei da sua provocação ali É, sim. Por que o time da OpenClaw tá contratando devs? É só eles botarem mais OpenClaw pra rodar. Pois Bota é. mais instâncias. Bota mais Não é instâncias. AGI, tá ligado? Então é meio hipócrita, né? Mas, e aí, por que eu comecei a colocar todas as coisas no Slack? Eu acho que uma tem bastante integração. Então, cara, tem um canal de tasks e tem um canal de cada um dos clientes, onde eu só deixo eles discutirem sobre tasks daqueles clientes naqueles canais. Então, tem um canal com um histórico de tudo que foi feito naquele cliente e com os canvas a gente cria umas mini documentações, assim, ou eu documento, tipo, quais são os bugs da semana para ter mais documentado. E aí, tipo, cara, a gente tem a aplicação do cliente rodando. Cara, e na aplicação do cliente tem um espaço lá para ele criar tickets de alguma automação lá que funcionou errado. Se ele criar um ticket, esse ticket vira uma task lá no Slack. E aí, quando vira antes de virar task no Slack, tipo, ele triga um Cloud Code no meu Docker ou numa instância, num servidor, onde quer que seja. Tipo, spawna um agente de triagem que vai ter a descrição do que eu e os outros 3 devs fazem. E aí ele vai decidir, tipo, eu spawno outros agentes para resolver esse BO e criar o PR. Ou escalo Gabriel. Ou escalo, tipo, algum dos outros devs para rodar com o setup que a gente montou. Já tá muito possível fazer isso. Por que eu preciso de OpenClaw, tá ligado?
Sim. Tipo, eu não preciso... Você não precisa de um agente genérico que promete tudo e não faz nada e tá ligado 100% mas vamos do lá, tempo. qual que é a grande promessa ali? Orquestração. Concorda? Não sei. Pra orquestrar o quê? Esse é o ponto. Eu acho que, tipo, o legal é porque ele já tá integrado com várias outras coisas. Se quiser botar ele no Telegram, se quiser botar ele no WhatsApp, eu acho que o diferencial pra mim tá ali e o cara ter feito de um jeito que, difícil ou não, você tem um step by step de como você colocar isso no servidor. Por exemplo... Mas para aí, tá ligado? Você comentou da Recall AI, né? Aquela API de... Tipo, eles são basicamente um conector. E essa é toda a existência deles. É tipo, é muito chato fazer um bot que entra no Meet, no Zoom e no Teams. E eles vendem uma API que você joga o link da reunião e ele vai entrar. Mas vamos lá. Esse é o âmago da questão do empreendedorismo, né? Encontrar um pequeno problema e resolver aquele problema bem. Isso é verdade. Né? Então, assim, os caras encontraram um problema, resolveram o problema bem. A questão do OpenClaw é o seguinte, assim, eventualmente isso começou agora, de uma forma que ainda tem ganhos que são razoavelmente questionáveis, mas ninguém fica parado. Né? Então, isso vai evoluir. E o nosso próprio entendimento a respeito dessas ferramentas vai evoluir. Talvez acelere tipo, a vontade de OpenAI e Anthropic de botarem um negócio mais fácil no WhatsApp. Entendeu? WhatsApp, Telegram. OpenAI fez esse movimento por quê? Porque claramente entende que tem um caminho aí e, cara, é muito mais fácil comprar do que fazer. Para quem tem dinheiro infinito, é muito mais fácil comprar do que fazer, concordam? Sim, mano, nem a treta conectar no WhatsApp. Então, eu acho que foi mais por ego. Mas tudo bem, cara, mas tá pronto. Assim, eu posso anunciar amanhã. É verdade. Contra, eu posso anunciar daqui a 3 semanas. Sim. É verdade. Não, mas anunciar amanhã é o seguinte, eu posso anunciar amanhã e ser o primeiro. Sim, sim. Né, cara? Não é Anthropic. Daqui 3 semanas. Isso. Pode ser todos. Até porque no dia seguinte podia ser Anthropic anunciar. Exatamente a mesma coisa. Exato. Eu acho que talvez a urgência que trouxe foi que justamente existem pessoas que estão muito atrás de ter, tipo, uma IA de secretária ou assistente pessoal. Assim, talvez. Cara, a gente estava discutindo e que isso... tem um gap grande. Nunca vi algo funcionar bem assim como um assistente pessoal. Assim. A gente estava discutindo isso no episódio anterior, né? No final, mano, não tem por que usar o OpenClaw, de fato. Assim, você tá começando a colocar isso e expandir dentro das empresas, né? A gente tira algumas conclusões do nosso ponto de vista de early adopters, né? De gente que tá aqui, cara, se jogou nessa história há algum tempo e já tá pesquisando, já tá usando, já tem exemplo prático, já tem uso avançado. Agora, para a maioria das pessoas, cara, algumas dessas coisas estão lá na lua, né? Ontem, por exemplo, é engraçado, né? Essa questão de ajudar os times a adotar, né? Eu tô trabalhando com um time na Moave que está fazendo adoção de tecnologias de desenvolvimento assistido por IA. Ontem foi muito engraçado, cara. Um dos desenvolvedores trouxe uma ideia, cara, achei super bacana. Ele falou, eu consigo aprender outras linguagens e outros stacks. É só virar para ele e dizer o seguinte, eu quero que você implemente isso daqui usando Rust, usando Go. E, cara, você vai vendo aquilo acontecendo e vai aprendendo. Até hoje eu não sei PHP de... Olha que legal, cara. É muito bom. E cada vez menos a gente vai saber, Gabriel. No final, ninguém vai mais saber programar do jeito que se sabia programar 3 anos atrás. Mas eu consigo ler um PR safado de alguém, entendeu? Ninguém foi um pouco ousado na afirmação, mas 95% das pessoas não vai programar mais do jeito que se programava 3 anos atrás. Mas será que precisa? Não vai, exatamente porque não vai precisar. Mas precisa entender sobre a porra do setup, entendeu? Não sei se precisa.
Eu acho possível. Eu acho que... Porque senão, tipo, morre a carreira. Então, mas essas qual é a próprias diferença coisas vão objetiva? simplificando. Qual é a diferença objetiva entre entender e usar sem entender? Porque a gente não discutiu que a coisa mais importante numa contratação hoje é a gente ter essa pessoa entendendo sobre como ele tem o seu setup, coisas do tipo. Eu não concordo. Oi? Eu não concordo. Então, qual que, pra você, o que é, então? Acho que a pessoa não precisa entender o porquê foi feito. Uhum. Mas ela precisa entender o que ela precisa colocar como input e ela precisa entender e questionar o output. Sim. Como funciona no meio das coisas, não importa. Mas ela só vai saber questionar bem o output quando ela souber melhor como funciona o meio. Não sei, mas pensando num PM, né, num gerente de projeto, que antes ele descrevia as tarefas, passava para o time de desenvolvimento, o desenvolvimento desenvolvia, botava no ar, e o PM ia lá, testava, falava, realmente, essa tarefa, sei lá, o login está funcionando como um login. Aprovado. Subiu. Ele não entende a sintaxe do código, não entende nada de deploy, mas ele colocou o input e pegou o output e conseguiu questionar nos dois. Por que isso não é suficiente? É um bom questionamento. Numa percepção de PM mesmo. Numa percepção de dev, eu vejo problema disso. Cara, eu acho que tem alguns... Sim, tem os dois pontos de vista. Tipo, eu estou super ok com o PM só trucar o output. Porque ele só vai testar lá a tela, beleza. Ele já faz isso. Ele já. Tipo, Só que ao invés de ser vai ser muito mais suave ele chegar, né? A iteração, tipo, input, output, vai ser muito mais rápida. Ao invés de 3 dias, vai ser 3 minutos. Mas pro dev, a única contribuição muito boa que ele pode fazer é entender cada vez mais sobre o meio. Então, mas a aposta é exatamente essa, cara. O dev vai começar a entender mais esse meio, e aí eu acho que a gente ganha o seguinte, a gente ganha novos olhares a respeito do próprio processo. Exato. Né? O dev fazendo um pouco daquele papel que eu descrevi agora há pouco. Cara, isso aqui não funcionou. Pô, joga o código fora, olha, cara, vou botar uma PR aqui para corrigir o skill. Exato. Porque, por enquanto, hoje, nós temos, em certa medida, né, embora eu não tenha fechado, isso não está fechado no meu time, né, que só um grupo pode mexer nos scripts de IA, mas assim, hoje, efetivamente, pouca gente mexe. Né? A ideia é que, no futuro, se democratize isso, né? Para que todo mundo possa contribuir e o crescimento disso seja ainda maior. Porque cada pessoa que vem para o time, cara, traz uma visão diferente. Mas o que eu troco muito é que eu não acho que empresas imprimem isso como uma responsabilidade do desenvolvedor hoje, entendeu? Isso que é. Contribuir. Tipo, Sim. Entendeu? Tipo, isso é falado, mas, tipo... E aí, é por isso que eu tô batendo nessa porra de responsabilidade de direitos de um desenvolvedor. Porque, tipo, na minha percepção, é exatamente isso que deveria acontecer. Gabriel. Mas pra isso acontecer, tipo, eu tenho que virar pro cara e falar, mano, eu quero que isso aconteça. E você será cobrado por isso, e é sua responsabilidade fazer isso. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo aí, nessa história. Perguntar um pouquinho a respeito dessa história da responsabilidade do desenvolvedor. Né? Olhando daquele ponto de vista de que antes o desenvolvedor tinha um papel de monopólio ali na comunicação com a máquina. Olhando por esse ponto de vista, assim, eu sempre vi desenvolvedores que fugiram à sua responsabilidade, se colocaram meio acima de qualquer coisa, não podiam ser questionados, né? E assim, sempre... eu sempre percebi uma atitude um pouco arrogante até de uma parte dos nossos colegas desenvolvedores, né, com relação a isso. E assim, muito pouca responsabilidade, muito pouco daqui a bola que eu jogo. Né? Eu acho que o jogo vira agora. E agora, quem não colaborar, quem não for capaz de... Porque, vamos lá, revisor de PR... Daqui a pouco a própria máquina vai revisar bem o PR melhor do não, pô, mas revisar você, com relação ao tipo, negócio melhor do que o próprio desenvolvedor. Mas você precisa da pessoa revisando o PR dos superpowers, entendeu?
Não, precisa. Tá ligado? Mas talvez em algum momento não precise mais. Sei. Tipo, porque, tipo, se você não tá controlando, tipo, cara, o que eu acho é que as skills hoje é basicamente como a sua empresa coda. Certo. Então, se você não assume controle nisso, você meio que, tipo, não precisa mais de CTO, então. Isso, mas Certo? não é o desenvolvedor que define como a empresa coda. Não. Né? Mas é por isso Então- que precisa de um... Tipo, esse PR continuará sendo revisado, entendeu? Hoje, vem meio como um top-down, né? Então, alguém vai lá e formaliza os processos atuais. Mas a gente sabe que o time de desenvolvimento sadio, ele precisa incorporar as ideias que os desenvolvedores continuam trazendo. Sim. Então, isso, para mim, o que acontecia no campo das ideias, nas conversas, nos acordos de time, vai acontecer via PR para as habilidades e agentes. Vou Isso fazer vai acontecer de forma formal a agora. última pergunta. Como que vocês medem se um desenvolvedor é melhor do que o outro? Melhor. É. Tem que definir melhor, né? Não. O- Tipo, o que como eu define? consigo definir, pô, esse cara, eu estou mais ok em promovê-lo, ele, numa esteira do que essa outra pessoa. Acho que dava pra falar 1 hora. Não, eu sobre sei. isso. Esse é um outro episódio É inteiro. porque, tipo, pra mim, isso não é definido mais por quantidade de tasks. Não, eu acho que hoje não, cara. Entendeu? Hoje você consegue spawnar um monte de task e fazer tudo ao mesmo tempo. É por isso acabou. que tipo, eu tô sendo muito chato com isso, tá ligado? Porque, tipo, pelo menos na minha empresa, assim. Porque eu quero que quando eu der aumento pra alguém, eu não tô dando aumento porque tu fez 15 tasks a mais que o outro. Eu ainda vou ficar de olho na receita por pessoa. Por projeto. Ainda continua sendo um KPI importante. Mas, tipo, o cara que entendeu todo o setup, tipo, então o Júnior. Pô, o Júnior que não entregou tanto, mas, cara, sabe o setup de cabo a rabo, entendeu como funciona, tá começando a, tipo, organizar melhor, documentar as coisas, vai ser muito mais importante do que o cara ficou clicando no OK e entregou um monte de coisa, entendeu? Uhum. Mesmo que esse cara tenha entregue mais coisas, entendeu? Eu acho que a maioria das métricas, elas são um ponto de alerta. Então, por exemplo, eu acho que não é mais tasks Certo. melhor. Então, assim, você estava falando que uma semana um fez 15 e outro fez 20. E concordo que não dá para medir. Mas, digamos que você tem 3 desenvolvedores. Aí um fez 15, outro fez 20 e outro fez 1 na semana. Aí você pode falar, Justo. tem algo errado, precisa investigar, sabe? Então, eu acho que não dá para cravar uma fórmula, mas dá para ter esses alertas, sabe? E eu acho que eu concordo com esse negócio. Tipo, ele é um piso. Piso, bom Eu acho- termo. Acho É que um assim, piso. no passado. Tipo, a quantidade de tasks é um piso. Pô, gente, tem que Claro. fazer no mínimo essas coisas, porque senão, tipo, a sua receita por pessoa não É, vai bater, é. tá ligado? Mas a partir disso, tipo, o principal é você entender sobre o setup, conseguir rodar isso múltiplas vezes e conseguir, tipo, melhorar esse setup. Uhum. Tiradas as pré-condições, né? Que é assim, a pessoa. Primeira pré-condição, a pessoa precisa produzir algo. Né? Ela está ali sendo paga para produzir. Que é o piso. Esse é o baseline. Né, cara? A partir dali você começa a diferenciar. Mas, assim, vou ser muito honesto com vocês, cara. Acho que nesse momento eu não tenho mais referências para entender no mundo de IA e de desenvolvimento apoiado quem é melhor e quem é pior. Né? Eu acho que assim, leva um tempo. O que eu percebo, e eu acho que essas são as coisas que eu passo a valorizar. A iniciativa das pessoas no uso. Então, vou contar para vocês uma coisa que aconteceu no meu time ontem. Né? Eu liberei alguns skills e agentes ontem para o time. Né? E aí, um deles faz a revisão, revisa o pull request e tal. Então, pull request de desenvolvedores que ainda estavam desenvolvendo muito no manual, muito batucando o teclado mesmo. Então, o request voltou com um monte de coisa. O que o desenvolvedor fez? O desenvolvedor usou o meu skill de corrigir bug para corrigir um apontamento no pull request. Ótimo. Cara, super Mas iniciativa. é porque ele tá entendendo o meio, tá ligado? Exato. Então, assim, isso para mim tem valor. Com certeza. Né? No final é o quê? É usar a ferramenta.
né? Cara, você dá a ferramenta pro cara, vai ter um cara que vai... Você dá um martelo na mão do cara, o cara vai construir um barco. O outro vai bater com o martelo na cabeça. Né? Você vai valorizar o cara que fez o barco. Né? Ou o cara que daquele martelo olhou e falou, bom, peraí, eu vou pegar um negócio e vou bater aqui, aí ele inventou o formão. Né? Agora, o cara que bateu na cabeça, não, cara. Né? Acho que esse é o ponto principal. Então, assim, nesse momento, a gente vai precisar observar dinâmicas novas que vão surgir até para avaliação do time. Com Então, certeza. mas é por isso que eu inverti aquilo de, tipo, eu tô fazendo muito mais bug do que um júnior. Porque eu quero que o raio do júnior entenda muito bem como usar o raio dos superpowers, entendeu? Porque se tem algo que ele possa aprender dessa jornada comigo, é usar essa porra, entendeu? Não é aprender PHP. Não, sem dúvida. Não é aprender sobre Llama Index e como o framework funciona. Não, cara, quer um exemplo? O onipresente até 2 anos atrás, Stack Overflow, no mês passado, teve tantos acessos quanto teve no primeiro mês de vida. Nossa. Vocês conseguem imaginar isso? Meu Deus do céu. Né? Até um tempo atrás, eu brincava no passado, falava, cara, esse é um dev Stack Overflow. O cara fazia só cut e paste de Stack Overflow. Né? O Stack Overflow era um proto Cloud Code, né, cara? Hoje o Cloud Code faz o código. O cara naquela época era pedaços de Stack Overflow que o cara copiava e Stack colava. Overflow tinha que ter cobrado de Anthropic e OpenAI para criar os modelos? Pois é. Nossa. Pois é. O quanto isso contribuiu para os modelos que tem hoje, né? Vamos lá. Não precisa nem entrar nisso. Quanto o GitHub treinou em cima do código de todo mundo, da base de código de todo mundo. E das melhores práticas. E isso, no final, se reverte em favor da própria comunidade. Não estou negando esse modelo dizendo que não tem valor. Mas que alguém perdeu dinheiro. Mas alguém perdeu dinheiro nesse jogo. Pô. É que o GitHub ele já tem os repositórios completos, né? Então, ele é um dataset não segmentado. Tá, mas quanto é que o cara te paga pelo que o teu código ajudou a treinar nada. o mecanismo? Mas Nada. assim, é que o Stack Overflow era melhor. Pergunta e resposta. Era melhor ainda, porque já está segmentado o dataset. É tipo, pergunta e resposta. É tipo, total. Tá pronto, não precisa nem... Já tinha curadoria, as melhores respostas já estavam marcadas. E já tinha as piores, para ter o contra-exemplo. Isso. Então, assim, já era um dataset tratado. Então, é um Totalmente negócio tratado. muito valioso. Mas eu acho que, respondendo sua pergunta de avaliação, tem metodologias, tipo o SPACE lá, que é uma sigla, né? E o A é de atividade. Então, o uso do Cloud Code, eu acho que é valioso, mesmo que não chegue a lugar nenhum. É isso que você está falando, de tipo, explorar, de usar. O que é curioso, né? Porque a gente não avaliava antes, tipo, linhas que o cara escreveu e não foi pro ar, tipo, linhas que foram pro lixo, sabe? Então é curioso, eu acho que é a descobrir tipo, esse ano. Pô, eu prefiro que tu faça 5 tasks a menos para daqui 6 meses todo mundo poder fazer 40. É isso. É isso. Que é bem curioso. E essa é a minha maior preocupação hoje. De tipo, eu sou um professor. Eu me sinto assim, tá ligado? Porque, tipo, eu tenho a missão hoje pra BNA e a missão de, tipo, pô, eu quero que as pessoas que entram na BNA, se ela der errado por algum motivo, que elas saiam melhores do que elas entraram, tá ligado? E tenham mais oportunidades. E eu vejo que tanto a chave para a BNA conseguir fazer muito mais dinheiro e menos pessoas, quanto essas pessoas que estão com a gente, tipo, se beneficiarem dessa experiência, é aprender essa porra, mano. Sim, concordo 100%. E aí eu gasto bastante tempo respondendo uma pergunta de, tipo, o prompt tá assim. Tipo, não, deveria ser assim, prompt. Porque eu acho que a chave tá aí pra, tipo... E é por isso que eu acredito no top-down, entendeu? Eu acredito no top-down com muita abertura. No momento de inicial, questionamento. top-down, né? Tipo, não, eu quero que seja top-down com a abertura de você me questionar o porquê tá funcionando, como que eu tenho que funcionar, e eu vou te cobrar pra você me perguntar. Tipo, se eu ver que você tá muito tempo sem me perguntar sobre um prompt, ou como eu uso superpowers, ou tá muito tempo, ou subiu um PR que eu vi que foi
super safado. Tipo, eu vou te cobrar pra isso. Não vou te cobrar em você entregar a task o mais rápido possível, tá ligado? É top-down na esperança de que você transforme Que em vire... bottom-up. Exato. Né? Acho que essa é isso. Acho que essa é o resumo. Porra. Cara, é um pouco... Acho que é um bom momento pra encerrar, hein? Caralho. Gente. Fechar com chave de ouro. No final das contas, o que a gente faz é um jogo de esperança, né, cara? Assim, a gente constrói coisas que não existem no mundo real, né? Hoje, cara, o mundo virtual que é feito de internet, de todas essas coisas, né? Cara, é construído todos os dias. E assim, para construir alguma coisa, você precisa ser otimista, né? Acho que eu tô muito mais pro final da carreira do que vocês. Vocês são a próxima geração, né? Quem tá levando, quem vai levar isso aqui em direção ao Estou futuro. muito mais perto da calvície do que você também. Eu acho que assim, eu já deixei minha contribuição, e a minha contribuição nesse momento é a contribuição de apoiar as pessoas para que elas se apropriem disso. Então, eu acredito muito nisso que você falou, Gabriel, de que assim, a gente precisa, de fato, impor algumas coisas no momento inicial, mas na expectativa de que isso se reverta. Eu realmente acredito que a gente chegou na hora de, tipo, é assim, cara. É, isso. sim, também acho. Não, Tipo, mas é mais que... eu não acredito nisso 6 meses atrás. 6 meses atrás eu não teria essa coragem de, tipo, mano, vai ser assim, você vai ter que fazer assim. Mas Não. é porque a gente testou muita coisa e viu que funciona, isso funciona. E aí, definindo as coisas, a gente tira incertezas e a partir daí abre margem para ser questionado e melhorar o processo. Exato. Enfim, Chegamos ao fim. Muito obrigado, senhores. Bom papo. Foi legal, pô. Foi melhor do que eu imaginei do que seria, eu acho. foi um formato diferente do que a gente está acostumado, um pouco Talvez mais ninguém aberto. tenha entendido o que a gente falou, porque a gente falou um monte de Mas coisa. bota nos comentários. Perguntem. Exato, né, gente. Por assim, favor, nos perguntem, questionem. Isso é uma coisa que eu falo pro meu time o tempo inteiro. Cara, não passa dificuldade, pergunta. Então, você que está assistindo, pergunta. Não passe dificuldade. Não passe dificuldade, pergunta, a gente vai... Não gaste 2 horas para entender algo que você pode perguntar pra gente e resolver em 30 segundos, cara. É isso. Fechou. Valeu, gente. Ok? Até a Valeu. próxima. Obrigado, até mais, gente.